Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Rise Projetos Digitais e hoje eu vou te contar na prática como que eu faria no teu lugar para começar a trabalhar com marketing digital. Se você acha que esse vídeo pode te ajudar, já deixa o like, se inscreve no canal porque logo depois da vinheta a gente começa. Bom, depois da pandemia a gente sabe que o marketing digital maturou bastante e ficou meio que na moda dizer que o marketing digital está saturado e etc, né? Eu acho que o jeito que era feito antes realmente está saturado, de você trabalhar com tráfego direto, para você ser gestor de tráfego, onde você só pega, se afilia a um produto e leva ele para a página de vendas exclusivamente. Agora o mercado está mais maduro, você precisa ter complexidades maiores em relação à estratégia para poder vender. Mas se você quer começar no marketing digital, a minha sugestão é que você não comece vendendo produtos, que você não comece fazendo oferta direta para a página de vendas ou, sei lá, sendo afiliado, PLR, etc. Se você quer começar no marketing digital, você precisa de experiência para que você consiga entender o estratégico por trás, consiga ter mais estabilidade, consiga ter previsibilidade de caixa aí para você de fato conseguir ser 100% dependente ou 100% focado dentro do marketing digital. Dentro disso, o que você precisa focar? O mais fácil hoje para você iniciar no marketing digital é oferecendo o seu serviço. Quando você oferece o seu serviço, você consegue entender a partir da demanda de um cliente o que você deve fazer, como que você pode experimentar as coisas para que você vá tendo resultados cada vez melhores. E a minha sugestão nesse caso é que você escolha aí aquilo que faz mais sentido dentro do seu perfil. Então, se você é mais criativo, você pode ir mais para uma linha de social media, de redação, de copywriting, né? Então, existe bem alta essa demanda de social media, de copywriting, de redação publicitária no geral, tá? E essa demanda é alta e se você tem um perfil para isso, você gosta de fazer isso, provavelmente é um bom ponto para você iniciar. E dentro disso, tem várias possibilidades de você trabalhar com social media, com redação, com copywriting. Você pode fazer isso tanto para agências de marketing, por exemplo, que tem uma demanda alta e contratam com frequência esse tipo de profissional, ou para as empresas como um todo. Tá? As empresas no geral, se você tiver dentro do LinkedIn, tiver um bom currículo, um bom perfil dentro do LinkedIn atualizado, provavelmente você vai ter boas credenciais para começar a trabalhar com isso. E para você iniciar dessa forma, o ideal é que você estude mesmo sem ter um diploma na área de publicidade, por exemplo. Então você pode iniciar a tua formação de forma mais informal e você vai entendendo como funciona e depois você pode ter a tua primeira experiência profissional a partir do que você já estudou, tá? Idealmente, você deve montar já e começar na prática de alguma forma, seja com a tua própria rede social ou com os próprios criativos que você vai fazer ou com os próprios exercícios de execução disso. Então, social media, o que um social media precisa fazer? Calendário editorial, então precisa planejar um calendário, precisa ter uma estratégia de por que cada post vai entrar em cada dia dentro desse calendário, precisa ficar claro qual que é a estratégia por trás disso e você precisa normalmente bastante ter capacidade de atendimento ao cliente também. Por quê? Porque você precisa aprovar esse calendário com o cliente, explicar para ele a estratégia e validar todas as informações dentro do calendário e o viés estratégico por trás, tá? Então, social media basicamente tem essa demanda mais prática em relação à geração de calendário e aí dentro de um calendário o que a gente tem? A gente tem tema, a gente tem legenda e a gente tem a ideia do post estratégico por trás. Tá? Normalmente o social media também passa um briefing estratégico para o design. Então a empresa tem um time de design que vai montar as peças que entrarão dentro do feed. Dentro dessas peças o social media direciona qual que é o texto que vai ter lá dentro e qual que é o direcionamento em relação à referência para que o design consiga fazer. Então se você conseguir ter prática disso, você consegue começar a construir um portfólio para que você facilite a sua seleção ou para uma agência ou para uma empresa tradicional. Para a redação é a mesma coisa, só que o conteúdo é um pouquinho diferente. Então, para redação, para copy, depende da especialização que você quer. Copywriting é escrita persuasiva. Então, normalmente você vai trabalhar com páginas de alta conversão, né, landing pages. Então, você vai estruturar uma página de um site, uma página de um blog, enfim, pensando na ação que você quer que esse cara faça no final. A partir disso, você vai conseguir construir uma página, passar um briefing para o design construir, e aí a gente vai validar isso na etapa de tráfego, na etapa de veiculação dessa landing page. E aí, quanto mais persuasivo você for, mais prática você tiver nisso, mais probabilidade você tem de ser contratado, por exemplo. Tá? Então, landing page é muito forte para redação, artigo de blog também é muito forte, só que aí o viés é um pouquinho diferente. Você vai pensar em SEO, que é Search Engine Optimization, que na prática é como que você vai fazer
para que o teu conteúdo ranqueie no Google, para que o Google recomende o teu conteúdo. Então tem várias práticas que você pode estudar para construir esse tipo de conteúdo e posicionar melhor aí o teu currículo, o teu perfil do LinkedIn, tá? Então você também consegue fazer isso, e a linha do perfil de copywriter ou de redator publicitário é sempre mais voltado para escrita. Se você não gosta de escrever, provavelmente não é esse o cargo que você deve buscar. Existe um menos óbvio ainda do que o gestor de tráfego, que a gente já conversa e provavelmente você já deve ter ouvido falar, que é justamente o pré-vendedor ou propriamente o vendedor. O que um pré-vendedor faz? Um pré-vendedor basicamente precisa entender de marketing digital, precisa de entender um pouquinho de tudo, para que ele consiga ligar para um cliente, convencer ele de participar de uma reunião com o closer, que é o vendedor, e aí a partir disso a gente vai fazer um diagnóstico e vai ver se a gente consegue vender para esse cara. Então a rotina do pré-vendedor é muito fazer ligação, entender as dores do cara que a gente vai estar conversando e conseguir sugerir um serviço, sugerir um produto para esse cara que resolva a dor dele. Então você precisa entender um pouquinho de marketing digital, mas é uma coisa que normalmente a gente forma muitos pré-vendedores aqui, né? Então às vezes você quer começar no marketing digital, mas não sabe exatamente como, né? Ou você tem facilidade para ligar, facilidade para se comunicar. A vaga de pré-vendas pode ser muito útil, desde que você tenha um playbook ali que facilite para você entender o que a empresa faz e você consiga vender. A vaga de vendedor também, só que é mais voltada para uma parte técnica mais aprofundada. Então você vai ter uma condução de uma reunião que tem várias etapas, tem diagnóstico, tem sondagem, tem gatilhos mentais que você vai usar até um fechamento de contrato ou uma venda experimental, por exemplo. Então é um pouquinho mais complexo. Minha sugestão é que você comece, por exemplo, na parte de pré-venda, se você busca ser um vendedor, tá? E qual que é a vantagem de ser um vendedor ou um pré-vendedor? Ambos, né, do time comercial, normalmente tem um comissionamento variável, né? Tem uma remuneração variável que incrementa o que você já tem de fixo. Então, de acordo com o seu desempenho, normalmente você vai receber mais sem necessariamente mudar de cargo, tá? Então, isso também facilita, também é uma maneira de você entrar no marketing digital e conhecer um pouquinho de tudo para que eventualmente depois você possa se aprofundar em uma área que você goste. E tem o que a gente está acostumado a ouvir, né, que é o gestor de tráfego. O que é o gestor de tráfego? Ele monta uma estratégia de campanha para cumprir o objetivo que o cliente quer. Então, às vezes, o objetivo pode ser vender mais, pode ser gerar mais leads, e aí o gestor de tráfego tem o objetivo de montar uma estratégia dentro de uma plataforma de anúncio, como o Facebook Ads, né, o agora Meta Ads, o Google Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads. Ele precisa montar uma estratégia lá dentro para que aquele cliente consiga vender mais. Então o gestor de tráfego ele precisa ter essa visão de negócio para que ele consiga entender que o seu cliente precisa investir e precisa tirar 1,5 pelo menos, né? Então precisa ter algum retorno para que o cliente veja por que ele deve continuar investindo. Se você, como gestor de tráfego, conseguir fazer isso, aí você consegue ter clientes mais tempo, tá? E na prática, o que o gestor de tráfego vai fazer depois de montar essa estratégia? Ele precisa colocá-la para rodar dentro de uma campanha de ads e precisa entender quais métricas ele precisa ficar atento para otimizar essa estratégia. Então, cada uma das métricas, cada um dos dados conta uma história sobre onde está um gargalo, onde está um problema e onde pode ser melhorado. E aí, dentro disso, vai ter um plano de ação que o próprio gestor de tráfego precisa entender e precisa montar para que ele consiga otimizar as campanhas ao longo do tempo, tá? Então o gestor de tráfego precisa ter esse viés mais analítico para conseguir analisar os dados das campanhas, tirar os insights disso e aí conseguir otimizar a campanha. Por outro lado, tem uma outra possibilidade para você dentro do marketing digital também, que é no setor de design, né? O setor de criação de artes visuais, por exemplo. Nesse caso, você precisa ter o domínio sobre algumas ferramentas de criação de artes gráficas, tá? Para que você consiga montar criativos, montar os posts que entram nas redes sociais, montar landing pages, montar um material gráfico que vai ser usado em várias estratégias de marketing diferentes. O que o designer faz na prática? Ele opera essas ferramentas para que monte uma arte a partir de um briefing que ele recebeu, tanto do redator, do copywriter, quanto do social media, tá? Então você precisa ter esse tino para arte, né? Tino para a parte mais visual, para conseguir montar esse tipo de arte, para que tenha um bom desempenho. E antes de eu te passar a dica final, o que eu faria no teu lugar, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a não só escolher as melhores formas para você entrar no marketing, quanto também otimizar a sua estratégia dentro desse setor. E aí, se eu tivesse no teu lugar, como que eu escolheria dentro dessas várias possibilidades de cargo, de função? Se você tem um perfil mais analítico, você é o cara que gosta mais de dados, gosta mais de análises, etc., você pode ir normalmente para a área de gestão de tráfego, que tem uma remuneração um pouquinho maior, mas também tem uma responsabilidade grande, ou você pode ir para a área de vendas também, pré-vendas ou vendas na prática. Por quê? Porque o pré-vendedor ou vendedor,
analítico, ele tem facilidade de seguir processos. Se você encontra uma empresa que tem um playbook estabelecido com um bom processo, você tem mais facilidade para executar isso. E aí, provavelmente, você vai ter mais sucesso num curto período de tempo. A vantagem da área de vendas é que normalmente ela tem aí uma remuneração variável que pode te ajudar desde o início, se você consegue seguir bem o processo que foi planejado dentro do teu playbook. Agora, se você tem um viés mais de criação, mais visual, ou se você gosta mais de ler, gosta mais de escrever, aí você pode mesclar entre essas três áreas, né? Essas três funções, ou redator / copywriter, ou social media, ou designer. Se você gosta, você tem facilidade para montar peças visuais, você tem mais facilidade para montar algo que é mais congruente visualmente, provavelmente a parte de design vai fazer mais sentido para você. E o que você tem que fazer? Estuda as ferramentas para que você consiga trazer a tua visão para o visual e para que você consiga comunicar isso no que você for trabalhar. Se você gosta da parte de redação, mas também gosta da parte visual, social media pode ser uma função interessante para você. Por quê? Porque você precisa escrever os temas, você precisa escrever as legendas e você tem que direcionar a arte do designer e também tem que revisar ela depois em alguns casos. Então, nesse caso, se você gosta de ter contato com a parte visual, mas você gosta de escrever, gosta de pensar estrategicamente, provavelmente social media faz muito sentido para você. Agora, se você é o cara mais da escrita, você gosta de escrever, gosta de colocar suas ideias no papel, a parte de redação publicitária ou de copy pode fazer muito sentido para você. Se você quiser um incentivo aí para começar, se você quiser fazer parte da Rise para que a gente consiga te direcionar para qual vaga seguir, deixa aqui embaixo nos comentários qual vaga que você gostaria, que o meu time entre em contato com você e também vai te passar materiais para você estudar, independente da área que você queira, tá? Então, Gabriel, quero gestão de tráfego. Comenta aqui gestão de tráfego que a gente manda alguns direcionamentos do que você deveria estudar para que facilite o teu processo de recrutamento em alguma vaga. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a pensar melhor nas suas estratégias de marketing e no teu planejamento de carreira dentro do marketing digital também. Abraço e até o próximo vídeo.